querido irmão, meu querido ouvinte, a graça e a paz do nosso Deus a todo aquele que confessou o seu grandioso nome. Falo à igreja hoje, trazendo nesse dia que simboliza a Páscoa e saindo um pouco daquilo que eu venho mantendo, daquilo que costumamos fazer na igreja, trazer mensagens sequenciadas, mensagens na mesma obra, no mesmo livro, para que os irmãos possam entender todo o contexto que está envolvido, mas num dia como o de hoje vale a pena abrirmos mão desta metodologia e trazermos um texto. E é um texto que, se Deus assim permitir, eu vou pregar nele, no livro do Êxodo, terminando agora a carta de Paulo aos Romanos, essa grandiosa obra, e vamos partir com a graça do Senhor para este livro. Então peço que os irmãos possam abrir a Escritura e nós vamos ao capítulo 12. Leremos 2 versículos desse capítulo, os versículos 26 e 27, e após essa leitura faremos uma oração ao nosso Deus, e assim diz a Escritura: Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Pai Santo, nós damos graças a Ti, Deus. Hoje, dia 4 de abril, o dia em que se relembra esse evento da Páscoa, um dia que fala muito forte a nós, nos dê a verdadeira noção, Deus, do que ele significa, do que ele representa. Coloque essa data no seu devido lugar e que não sejamos encontrados em falta, Deus, com a doutrina que nos é dada livremente na Tua Escritura e iluminada pelo Espírito Santo. Tem misericórdia, porque é em nome do Cristo que nós oramos, o único nome dado entre céus e terra, o qual importa sejamos salvos. Amém. Meus irmãos, aconteceu uma vez na igreja, um dia de ceia, eu não me lembro quanto tempo atrás, e na distribuição dos elementos, né? Eu estava distribuindo o pão e tinha uma irmã com a sua filhinha, com seu esposo, e a menininha, eu não sei se 3 ou 4 anos, prestando muita atenção em tudo que estava ocorrendo, caladinha, olhando. E aí eu voltei, deixei a bandeja de pão, no momento de distribuir o cálice, né, passando na mesma família, aquela criança tão pequena olha para aquilo, olha para mim, olha para a mãe, e pergunta à mãe dela: que isso, mãe? Meus irmãos, eu depois do culto voltei e abordei aquela mãe e mostrei exatamente esse texto para ela. Falei: agora você tem que falar para ela exatamente responder a pergunta que ela te fez. O que é isso, mãe? E foi assim uma emoção tão grande que eu senti de ver a Sagrada Escritura sendo cumprida, sendo exposta a promessa de Deus que 3.400 anos antes daquilo que estava acontecendo já dizia: e quando os vossos filhos vos perguntarem. Que isso? 2 palavrinhas. Que isso? E aqui eu dou voz ao apóstolo Pedro, lá no capítulo 3, no versículo 15, quando ele diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E é o que eu quero meditar com os irmãos nessa mensagem de hoje. E saber se estamos prontos a dar razão dessa esperança que há em nós. No contexto, meus queridos, aqui do livro do Êxodo, nós vimos nos capítulos anteriores que Deus derrama a sua ira sobre o Egito, o mundo conhecido da época, a potência que dominava as nações, e ele já havia enviado 9 pragas das 10 que ele mandaria, e faltava uma ainda, que era a morte dos primogênitos do Egito. E neste momento aqui, exatamente onde nos encontramos no capítulo 12, Moisés é
convocado a falar com o povo que no 14º dia daquele mês, o principal dos meses, um cordeiro por família, ou que se chamasse mais pessoas caso a família fosse pequena, deveria ser imolado, deveria ser assado, e o sangue daquele cordeiro deveria, com molhos de sopo, ser passado nas vergas, nas ombreiras, hoje o que a gente chama de marco, das nossas portas, porque esse sangue, ele simbolizaria algo. E nesse dia, nesse momento, também deveriam ser comidos pães asmos com ervas amargas, e o povo deveria estar vestido, deveria estar preparado com os pés calçados e cajado na mão, e comendo depressa toda essa preparação, deveria sair do Egito. É a Páscoa do Senhor, assim diz nesse capítulo 12. E tudo isso se explica no versículo 12 desse capítulo, que diz assim: por que fazer toda essa celebração? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Essa seria a última praga, o último sinal, o último prodígio realizado ali. O sangue será o sinal, será o símbolo. E por mais 7 dias depois desse evento, não comer pães com fermento, mas pães asmos, que é o significado, pão sem fermento. Cuidado com o fermento. Cuidado com a mistura. Cuidado com aquilo que vai além. E daí subiram, meus queridos, 600.000 homens contados, fora as mulheres e as crianças que não foram contados ali. Era um evento grandioso, irmãos. Pensem. Nunca se ouviu relato de um povo retirado dentro de outro povo e de um Deus que proporcionasse isso. Saíram às pressas, pois o Egito estava apavorado com o que estava acontecendo. Não haviam preparado provisões, apenas esses bolos asmos que eles poderiam consumir. Era apressado, depois de 430 anos, as hostes do Senhor foram libertas da fornalha de ferro que era aquele povo lá no Egito. E aí vem, no meio de todo esse contexto, esses 2 versículos. Quando os vossos filhos perguntarem, que rito é esse? Olhando para essa preparação, o sacrifício do cordeiro, comendo desse sacrifício com pães asmos, com ervas amargas, vestido e cingido, cajado na mão, preparado para sair. E esse rito, essa celebração que deveria se repetir todo ano, quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, então respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então nós trataremos aqui nessa mensagem, nessa breve meditação, dessa pergunta e da resposta a essa pergunta. Essa pergunta é a pergunta mais importante que alguém pode fazer para um crente em Jesus Cristo. E nós devemos estar preparados para respondê-la com segurança, com serenidade, com Cristo santificado em nosso coração. Que rito é esse, irmãos? O que está acontecendo aqui? O que ele significa? O que isso importa para mim hoje? Como ele acontece hoje? Então nós vemos, meus queridos, que aqui começa, quando os vossos filhos os perguntarem. A fé cristã, ela é uma fé que atravessa gerações. A gente passa para os filhos dos filhos, para os filhos dos filhos dos filhos, e assim ela vai atravessando. Nós temos que ensinar. É uma fé comunicativa. A fé precisa ser notificada, as histórias precisam ser contadas. O que essas histórias significam deve ser esclarecido aos nossos filhos. E nós contando com a misericórdia do nosso Deus em convencer os nossos filhos, em abraçar essas verdades com a própria vida. O Evangelho, ele não pode ser imposto. Eu não tenho poder, nenhum ser humano tem o poder de convencer ninguém. Mas essa fé, ela precisa ser transmitida, ela precisa ser falada de forma genuína.
todo o desígnio de Deus deve ser anunciado, que há paz, há salvação, mas há uma contrapartida de condenação, de pecado daquilo que Deus reprova, como sendo legítimo criador e nós criatura. Há um equilíbrio nessa mensagem. E no nosso coração devemos transmitir. E aqui eu vou extrapolar um pouco. Eu vou extrapolar um pouco os filhos de sangue nosso e levar para pensarmos nos filhos da fé que nós vamos gerando nessa caminhada. E da onde que eu tiro isso, irmãos? Se nós formos à carta de Paulo a Filemon, no versículo 10 nós lemos que Paulo intercedia por Onésimo diante daquele senhor, e Paulo diz assim: faço um pedido, fazendo o pedido para Filemon, faço um pedido em favor do meu filho Onésimo. Onésimo não era filho de sangue de Paulo, mas Paulo explica: em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo transmitiu o conteúdo dessa fé, Paulo contou as histórias a Onésimo, Paulo demonstrou toda a caminhada durante os séculos da revelação de Deus sendo entregue aos homens e explicando a realidade espiritual daquilo que estava acontecendo. E é isso que nós vamos ver hoje, que realidade espiritual está acontecendo aqui. E você tem feito filhos na fé, meu querido irmão? Você tem anunciado essa fé, você tem pregado a Jesus Cristo como o Deus que encarnou, o Senhor e Salvador dessa terra. Você sabe o que significa a Páscoa, meu querido? E aqui vem a resposta a essa pergunta na continuação do texto. A resposta da pergunta: que rito é esse? Na Almeida Corrigida Fiel traz assim: que culto é esse? A palavra aqui, avodá, ou abodá, pode ser traduzida como culto, como rito, como trabalho, como serviço. É o mesmo campo semântico dessa palavra. E essa palavra ela é aplicada tanto ao serviço, ao trabalho, ao Deus único, vivo e verdadeiro, como também a trabalhos feitos a ídolos, a deuses falsos. É a mesma palavra. Então perceba que essa pergunta, que rito é esse, que culto é esse, é uma pergunta existencial. Cada ser humano nascido de mulher que pisou nessa terra, ele tem um buraco no peito, e ritos, e serviços, e trabalhos, e cultos vão sendo construídos na tentativa de resolver esse problema, a ponto do homem cultuar o próprio homem, cultuar a própria força do braço, cultuar a própria inteligência, cultuar aquilo que o próprio homem produz, porque há essa tentativa de dar respostas a esse buraco que existe no peito de cada ser humano. Como eu disse, essa palavra ela é usada para serviço, para trabalho, a outras divindades, a outros ídolos que vamos construindo. Se nós voltarmos aí alguns capítulos e formos em Êxodo, no capítulo 2, versículo 23, nós leremos: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. O que foi traduzido aí como escravidão é avodá. Trabalho, serviço, a sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Êxodo 2, 23. Se voltarmos um capítulo antes desse Êxodo 2, no capítulo 1, nós leremos assim no versículo 14. E lhes amargaram a vida com dura servidão. Avodá, a palavra aqui. Preparar o barro, fabricar tijolos, fazer todo tipo de trabalho no campo, avodá, no mesmo versículo. Todo este serviço, avodá, lhes era imposto com tirania. 3 vezes a mesma palavra usada no mesmo versículo aqui, demonstrando que os filhos de Israel, eles atendiam a um chamado de serviço, de trabalho de forma tirânica para aqueles que se achavam os deuses do mundo, os egípcios. Por isso, meus queridos, que o apóstolo Paulo, ele diz que ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos servos de Deus. Olha o que ele diz em Romanos 6, nos versículos 17 e 18, arremetendo a essa questão. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina que lhes foi entregue.
E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Então perceba que Paulo nos explica que éramos escravos do pecado, filhos de Satanás, submetidos, mas atendendo à forma de doutrina, atendendo este chamado e crendo neste chamado, nos tornamos servos da justiça, servos do próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que culto é esse? Essa é a pergunta. E a resposta a essa pergunta, meus irmãos, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Meu querido, você percebe a grandiosidade do que está sendo dito aqui? Um evento que aconteceu em um determinado tempo, ocorrido com um determinado povo, mas que nos ensina exatamente o que é a nossa existência hoje na nossa peregrinação por esse mundo. Escravos do pecado, escravos no Egito, o Egito simbolizando esse jugo, essa opressão do pecado. Libertos de forma única pelo Deus vivo, não tínhamos condição nenhuma de sair daquela vida pecaminosa que tínhamos, e lá eles não tinham condição nenhuma contra o Egito, e Deus vem com mão forte, braço estendido e os liberta. Liberta do salário do pecado, que é a morte eterna. Pois o nosso Cordeiro Pascal hoje, Jesus, derramou o sangue e nos redimiu. O mesmo sangue que foi derramado lá atrás por um cordeiro, simbolizando algo que viria a acontecer. Não sendo exatamente a coisa em si, mas apontando para aquilo que aconteceria. Então, meu querido, é necessário que compreendamos que a diferença dos hebreus que estavam lá no Egito para os egípcios é nenhuma. A diferença que havia ali era a promessa que Deus havia feito, que resgataria um povo daquele lugar. E se não houvesse aquela marca do sangue nas ombreiras, na verga, o anjo da morte que passou naquela noite, que matou os primogênitos do Egito, mataria os primogênitos dos hebreus. Se Deus entrar em juízo com qualquer ser humano nascido de mulher, e diante da lei santa de Deus nós formos julgados, quem vai subsistir? Isso tem que ficar muito claro, tanto para aquele que é crente, quanto que para não é crente, porque hoje parece que a igreja tomou um posto como se fôssemos melhores, como se fôssemos maiores, e não é isso. Deus deixa isso claro no decorrer do Êxodo. Ele diz: eu escolhi a vós não porque fosseis mais numerosos, porque fosseis diferentes, melhores, mas porque eu quis escolher vocês. Isso se chama misericórdia, isso se chama graça, isso se chama eleição. E o mesmo sangue simbolizado por aquele cordeiro lá atrás é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos chama hoje a crer nele. E esse sangue vai ser a nossa distinção, e não algo que nós somos ou algo que nós possamos fazer a Deus. Nós, reformados, nós temos muito cuidado com essas interpretações alegóricas das duas grandiosas escolas que tiveram na história, né? A escola de Alexandria e a escola de Antioquia, e nós observamos muito mais a escola de Antioquia, com método exegético, gramático, histórico, vendo ali as grandes realidades de forma mais literal que as escrituras nos trazem, mas nós não podemos negar a metáfora, a ilustração, a alegoria, aonde as próprias escrituras nos autorizam a essas grandiosas alegorias. E aqui está acontecendo essa grandiosa metáfora, esse grandioso símbolo. Deus tirando um povo de dentro de outro povo, simbolizando Deus tirando cada ser humano dessa nação que é o pecado, que jaz em Satanás, ele transportando para o reino do Filho do seu amor. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E essa é a resposta para hoje, meus queridos. Jesus, ele é o cumprimento de todas essas sombras, de todas essas figuras que existiam na antiga aliança, e essas figuras que apontavam para algo e que os nossos irmãos do passado olhavam de longe, mas ainda não viam esse cumprimento. É o que o autor aos Hebreus nos diz.
no capítulo 11, capítulo 12, que eles olhavam e vislumbravam, mas não sem nós ainda, para que pudessem observar o cumprimento dessas promessas em Cristo Jesus. Lá no tempo da lei, na antiga aliança, o pacto de Deus com seus eleitos foi administrado por essas promessas, essas profecias, esses sacrifícios pela circuncisão, pelo cordeiro pascal. E naquele tempo, esses símbolos, essas figuras, essas coisas sendo operadas pelo Espírito Santo, elas foram suficientes, elas foram eficazes para instruir, para consolar, para edificar os eleitos na fé do Messias que estava sendo prometido por aqueles sinais. E esses sinais, sendo operados pela fé na palavra de Deus, eram suficientes para a plena remissão dos pecados daquele povo e simbolizando ali que eles tinham a vida eterna, e de fato tinham. Mas como diz a nossa confissão de fé, uma das passagens que mais me emocionam, quando ela diz assim, quando Cristo Deus, quando a substância da divindade foi manifestada, desceu aos homens, essas sombras, essas figuras que muito nos serviram, muito nos instruíram, elas perderam a sua finalidade, elas cumpriram aquilo que deveria cumprir. Aquilo que elas anunciavam estava entre nós, o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista diz no Evangelho de João. E esse Deus que esteve no nosso meio, cheio de graça e de verdade, era o verdadeiro Cordeiro. Então agora o Cordeiro, o animal, a circuncisão, os símbolos, os ritos, as oblações, todo aquele ritualismo que ensinava o povo de Deus que estava na sua infância, assim como nós ensinamos uma criança hoje, por meio de grandiosos símbolos, de coisas que chamam a atenção, agora com a igreja madura, com a plenitude do Cristo que veio, morreu e ressuscitou, agora nós não precisamos mais. E mesmo assim nos foi deixado ainda alguns símbolos, alguns sacramentos, o pão como verdadeiro alimento, aquele que aponta para o corpo de Cristo, o fruto da videira, que é o vinho ou o suco de uva, que aponta para o derramamento de sangue, a alegria que nós temos em saber disso, que de fato as promessas de Deus foram cumpridas e que agora apontam para a volta de Jesus, como ele mesmo diz no Evangelho de Mateus, quando ele anuncia: esse é o cálice da nova aliança. Façam isso em memória de mim até que eu venha. Há uma promessa que é aquele Cristo que veio, que morreu, que foi sacrificado, que ressurgiu. Isso tudo foi cumprido. Esse mesmo Cristo prometeu: eu volto como juiz e vou julgar vivos e mortos. E é essa promessa que nós celebramos toda a ceia do Senhor, todo domingo que assentamos em volta da mesa e comemos do pão e tomamos do cálice. Esses símbolos ainda vigoram e é eles que nos dão esperança, não em si mesmos, mas essa esperança que Jesus falou. Ele volta, ele cumprirá a sua promessa. A resposta daquele tempo, irmãos: este é o sacrifício, é a Páscoa do Senhor. Aquela resposta que resgatou os eleitos de Deus da terra do Egito, da fornalha de ferro, do pecado, da servidão, do jugo, com a promessa de uma terra onde o próprio Deus governaria, é a mesma resposta de hoje, queridos. Quando há uma promessa de sermos retirados do pecado, da vaidade, do culto a tudo que vemos hoje no mundo, do culto ao corpo, ao físico belo, ao culto à intelectualidade, ao culto à vaidade, celebramos o nada, damos valor ao vazio, queremos coisas materiais, coisas da terra e ignoramos uma realidade espiritual grandiosa, a ponto de não mais estarmos preocupados em responder aos nossos filhos as questões e eles nem mais estão fazendo levantamento dessas questões. Estamos perdendo o foco, igreja. Estamos preocupados em agradar um mundo que está morto e desprezando a mensagem que Cristo volta como juiz de vivos e mortos.
Estamos ignorando a realidade da terra prometida, que é aquela terra que Abraão desejou e que não era a Palestina, um solo, mas, como diz Hebreus 11, versículo 10, Abraão aguardava uma cidade cujos fundamentos Deus é o arquiteto e não os homens. Percebem a realidade espiritual disso tudo, que esse grandioso evento, que foi o Êxodo, e aqui em especial o sacrifício do Cordeiro, representa para hoje nós, filhos de Abraão, filhos da fé e não do sangue de Abraão. Nós temos essa esperança, nós temos o desejo dessa Jerusalém do alto, da paz eterna com o nosso Deus. E todo aquele, meu querido ouvinte, todo aquele que crê que o Senhor providenciou a salvação no verdadeiro Cordeiro, como aqueles irmãos que creram lá no passado e que, sem demora, com pressa, com providência, com disposição, abandonaram o pecado, deram ouvidos à palavra de Deus, se revestiram agora sim das suas boas obras, que em Cristo tem valor diante de Deus e que fora de Cristo qualquer boa obra é autojustiça e leva a Deus à ira, como a sua própria palavra diz. Agora caminham em santificação pelo deserto dessa vida, sendo levados com segurança, agora pelo verdadeiro Moisés, cujo aquele Moisés lá de trás simbolizava. Aquele Moisés disse: surgirá no meio de vós um profeta, dê ouvidos a ele. E esse profeta é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva agora em direção à Canaã prometida, celestial, a do alto. Concluindo, meus irmãos, nós não celebramos mais a Páscoa judaica. Tira isso da sua cabeça. Cordeiro, sacrifício de animais, ervas amargas. Eu vejo algumas igrejas tentando trazer isso. Podem estar até com boa vontade, querendo ensinar e tudo, mas isso é perigoso para a mente dos fiéis. Nós celebramos hoje o verdadeiro Cristo, crucificado e ressurreto. Todo domingo é uma celebração. Nós não precisamos mais de um dia, hoje, dia 4 de abril, não precisamos mais disso. E essa mensagem é justamente para instruir e retirar a nossa mente de um dia especial do ano. Toda semana, meus irmãos, nós celebramos, especialmente quando a ceia do Senhor, nós celebramos esse sacrifício cabal, único. Esse povo hoje que Deus resgatou e que juntos, unidos, dialogam com o Deus Altíssimo e dialogam com verdadeira fé, que Cristo é quem abre esse caminho para nós e não nós mesmos. E nós relembramos que nós vivemos uma vida fútil que nos foi legada, como o apóstolo Pedro diz, aquilo que nos foi ensinado no nosso dia a dia, idolatria, e que agora nós conhecemos a viva esperança e que nos conduz nesse mundo. Nós somos, meus queridos, aqueles estrangeiros, lá do versículo 48 desse capítulo 12 de Êxodo, o estrangeiro que, quando ouve o chamado e quer agora celebrar e creu que o Cristo salvou, ele é batizado e é um natural dessa Canaã celestial. E ele começa esse êxodo conosco, filhos da fé que teve o Abraão. E agora retirados do Egito, do nosso pecado, libertos, e nessa peregrinação, como eu disse aqui, nesse êxodo da nossa vida, nós temos esses irmãos que vão se achegando à igreja e que o próprio Deus vai adicionando, como Atos diz, no início dessa bendita e maravilhosa igreja, que muitas vezes pode sim nos trazer desânimo, nos trazer alguma decepção, mas é essa igreja que Jesus Cristo vai salvar. É com essa igreja que nós devemos caminhar junto. É com esse povo da aliança, é com esse povo do pacto, é que nós vamos sair dessa sepultura do mundo como Cristo saiu, sendo conduzidos à pátria celestial. Essa é a nossa Páscoa, meus irmãos. A verdadeira Páscoa, para onde apontavam os símbolos da antiga aliança, circuncisão e Páscoa, e para onde apontam agora os símbolos da nova aliança, a ceia, o pão, o vinho e o batismo. Então perceba, entenda, o símbolo mudou, mas a realidade para a qual apontam os símbolos continua a mesma.
Não há diferença entre Antigo e Novo Testamento, entre Antiga e Nova Aliança. Aquilo para o qual apontam é a mesma coisa. Imagine-se, meu querido, numa estrada viajando lá para o Espírito Santo, cidade de Vitória, e saindo de carro, olhando as placas, olhando ali um Google Maps, e vendo as placas vindo, Vitória 300 km, Vitória 200 km, Vitória à direita, Vitória à esquerda. São símbolos, são as placas, são os sinais. Agora imagine você parar no meio da estrada, descer do seu carro e diante dessa placa ficar contemplando o símbolo, o sinal. Vão chamar você de louco, porque você não chegou ainda na realidade, você não chegou ainda onde você quer. E é exatamente isso, meus queridos, que são os símbolos da Antiga e da Nova Aliança. Não contemplem esses símbolos como coisa em si, mas entendam a realidade para onde eles apontam. E aí você vai estar verdadeiramente na fé. Então, meu querido irmão na fé, queria fazer algumas aplicações aqui. Para você que já creu, para você que já confiou que você é um violador da lei de Deus e que de acordo com essa lei você merece o inferno, mas você creu em Jesus Cristo e que o próprio Deus te deu de graça essa salvação e que agora você quer se emendar, você quer se corrigir e andar conforme Deus quer, sabendo que cai ainda, que peca ainda, mas com a diferença que você abomina aquilo que você é ainda na sua natureza pecaminosa. Apresse-se, continue nessa caminhada, meu irmão. Fortaleça-se, marche, utilizando dos símbolos que agora nós temos, que é a ceia do Senhor, que é o culto, que é a comunhão dos irmãos, que são os batismos ao qual nós fomos submetidos e quando nós participamos de batismos de irmãos que se achegam na fé e somos revigorados. Não olhe para trás. Não sinta saudades das panelas, das cebolas do Egito, como esse povo aqui vai ter durante a caminhada no deserto, no Êxodo. Fortaleça-se nessa viva esperança, meu querido irmão. Restabeleça os joelhos trôpegos, as mãos decaídas, e clamem a Deus, que te dê sabedoria, que te dê força. E Deus dá. Ele é fiel, mesmo nós sendo infiéis. E a você, meu querido, que possa estar escutando essa mensagem, que fica perdido no meio de tantas religiões, no meio de tanta coisa que o mundo vai demonstrando, e que percebe esse buraco que tem no peito, às vezes não sabe para que existe, para onde está indo, está solto vagando neste mundo. Este mundo atual é o Egito, simbolizado aqui, com a sua vaidade, com a sua luxúria, com a sua lascívia, com o seu materialismo. Mas todo aquele que quiser, como eu já citei aqui, todo estrangeiro pode vir de acordo com esse chamado que a Escritura faz e que eu estou expondo aqui. E sendo batizado, pode comer do corpo de Cristo e ser um natural da Jerusalém celestial, a Jerusalém que vem do alto, e continuar nessa peregrinação agora, sendo um filho de Deus, não porque você mereça ou porque fez algo de si mesmo, mas porque clamou justamente que não pode e pediu misericórdia e graça a esse nosso Deus. E nessa fé em Cristo Jesus, o Deus encarnado, você será salvo no grandioso dia do juízo. Na fé em Jesus Cristo, agora filhos adotados do Deus vivo, como Paulo instrui em Romanos 8. Mas fora dessa fé em Jesus Cristo, meu querido, e eu não falo isso aqui com regozijo, com alegria, fora dessa fé, filhos da ira, subjugados por Satanás, como o próprio apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 2. Pense nisso. Pense nisso. E que Deus possa nos alimentar nesse dia, nos dando essa sabedoria do que é a Páscoa do Senhor. Que rito é esse? Que culto é esse? O que vocês crentes fazem? Aqui está parte dessa resposta que foi desenrolada durante a história. E que Deus abençoe cada lar.